amigos, dá pra isso aí? Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós somos a agência Fênix Arts. Eu sou o Felipe. Rodrigo, prazer. Prazer, Caio. E eu sou a Maria Eduardo. E nosso TCC é um TCC editorial, TCC de livro, onde nós vamos, o nome do livro se chama Os Dentras, e esse livro conta a história de um menino chamado Kira, que ele foi abandonado pelos pais normais, foi dentro de um orfanato, foi adotado pelos pais no orfanato, só que esses pais adotivos morreram de forma brutal. Assim que eles morreram, assim que ele cresce, ele descobre que tem poderes e tem um clã que quer matar ele a todo custo, que se chama Os Dentras. Fora isso, só que para ele enfrentar esse clã, ele vai ter que lutar contra lendas urbanas no mundo inteiro. Saci Pererê, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Loira do Banheiro, que é na mente de vocês. Então, meus amigos, caros leitores, o que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com ele? Não sabemos. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, meus amigos leitores. Vamos lá. Bem, mostrando na apresentação Os Dentras, o nosso logo, nosso sumário, quem somos, a agência Fênix, composta por nós, Renascendo das Cinzas, nossa pesquisa. A gente fez uma pesquisa no Google Formulário e ela mostrou que quem compraria o nosso livro são jovens de 15 a 25 anos que já têm faculdade, ganham mais de R$2.000 por mês, andam de carro, andam de trem, ônibus também, mas andam mais de carro, são solteiros, comprariam um livro de ficção científica, mas não comprariam um livro em braille, mas comprariam um livro com um presentinho dentro. Passando aqui. E eles são de São Paulo, Santa Catarina e Paraíba. Nosso objetivo do livro é ensinar as pessoas a aprenderem sobre lendas urbanas. A cada capítulo que a pessoa vai lendo, ela vai aprendendo sobre lendas urbanas, vai ter um texto explicando, e ao mesmo tempo que ela aprende sobre lendas urbanas, ela também vai acompanhando a história do nosso amigo Kira. Então, une o útil ao agradável, entenderam? Bem, antes de eu passar para o meu amigo Rodrigo, só para falar do produto, talvez vocês podem se perguntar: pô, Felipe, mas por que um baú? É porque dentro da história, o nosso amigo Kira, ele invade a base dos Dentras, ele invade, só que na hora que ele vai abrir o baú, uma caixa lá dentro, quer dizer, ele vai abrir o baú com um livro lá dentro, acontece alguma coisinha, né? Resumindo, lá, história, vida real, entenderam a referência? Bem, vai lá, Rodrigo. Olá novamente. Vou explicar para vocês um pouquinho aqui do conteúdo da embalagem, tá? Novamente ele escolheu o baú justamente por esse motivo da representação da história. O que temos aqui no conteúdo dele é bem simples, né? Ele tem o livro, obviamente, vai ter um mapa do universo dos Dentras. Você pode usar como pôster, pode fazer o que quiser. Vai ter vários adesivos aí para você se divertir. E também o baú em si, então um recipiente legal para tu guardar seus tesouros e suas coisas aí, né? E, bom, o material em si, ele é feito de madeira, que é do projeto marceneiro, tá? O acabamento dele é em verniz exposto, para dar um acabamento mais velho, mais estético. Ele também tem esses padrõezinhos, um cinto aqui, né? Para dar uma concretizada nisso tudo, nesse visual inteiro. E também, por dentro, ele é todo aveludado, para não só passar uma pegada mais premium do produto, mas também segurar seus materiais e deixar eles bem segurinhos aí dentro. E, para finalizar, o negócio de segurar aqui. Agora eu vou passar. Pronto, Kaique. Enquanto isso, eu entrego para os nossos avaliadores. Então, falando um pouco sobre as ilustrações, eu decidi adicionar esse traço mais simples, mais simplificado, mais de rabisco mesmo, para dar mais, para trazer mais, para combinar mais com o tema do livro mesmo, né? E a gente decidiu trazer um esquema de cada capítulo trazer uma ilustração demonstrando uma cena específica do capítulo, né? Como aqui, por exemplo, temos aqui a cena do capítulo 3, que é a luta do Kira contra o Isaac, que inclusive é o primeiro dentro a ser representado na obra. Logo em seguida temos a cena do capítulo 13, que é representada a lenda do Grindel, que é uma lenda das Américas, né? Que é um ser humanoide esquelético, né?
E aqui representando um pouco sobre o design do personagem, né? Ele tem a máscara da peste, que, falando um pouco sobre ela, era uma máscara usada pelos médicos da Idade Média, que era utilizada na época da peste bubônica, né? Na época que estava tendo essa crise. E aqui tem mais umas ilustrações mostrando um pouco do personagem e dos dentros em si, né? Bom, nosso padrão tipográfico, a gente usou no título o Hanside medieval, né? Para coisar mais com o tema. E para fazer a parte textual, a gente usou o Garamond, né? Para combinar mais. Bom, aqui a gente tem a nossa mood board e algumas inspirações. Aqui temos, por exemplo, o livro A Batalha do Apocalipse, algumas lendas da internet que vocês possam imaginar, como a Loira do Banheiro, como já foi citado, a Momo, o Slender, né? Muita gente conhece o Slender. E o próprio personagem, que, como eu já disse, ele utiliza a máscara que era utilizada por médicos da Idade Média e foi uma das maiores inspirações para o design do personagem. E agora, falando um pouco sobre o livro, a gente tem algumas fotos para representar o livro em si. Ele foi feito no formato A5. Aqui tem algumas imagens da caixa, né, que compõe o livro e o mapa para quem receber. A parte de trás, a parte da frente e a parte de trás. E aqui temos o mapa que vem junto com o livro, que viria dentro da caixa, e ela representa a aldeia dos Netras, né, que é o clã que é representado na história. E aqui tem uma representação de uma lenda do folclore brasileiro, que é o Curubira. E agora, falando um pouco sobre o livro, e agora eu vou deixar com o nosso mano Rodrigo. Voltando aqui, vou falar um pouquinho dos porquês, a gente selecionou algumas características do visual e também a estética da marca, tá bom? A primeira coisa que vocês podem notar na logo em si é a árvore. E essa árvore aí é um fator muito importante dentro do livro. E que eles vão representar na cor marrom aí. E também os seus galhos que representam cada membro do Kira. As cores a gente usa o amarelo como a cor principal, amarelo laranjado, marrom para representar a madeira e também o preto, né, que é o sombrio, é o pesado. A estética também não foge muito dessa filosofia aqui não. As cores que a gente utilizou para fazer o site, enfim, o livro, o texto, foram roxo, amarelo escuro, vermelho e magenta. Características que a gente achou importante colocar no visual. Uso de bordas vitorianas desbotadas para passar um clima mais antiquado no design. Círculos de alquimia para passar um misticismo, uma magia do nosso produto. E também galhos da árvore, que, como dito anteriormente, para representar os clãs dos membros daí. Ao fazer o visual, as palavras que a gente buscou, né, para completar esse visual aí, foram as seguintes: foram o misticismo, o medieval, o RPG, a melancolia e o sombrio. Tudo isso aí englobou, que eu acredito que acabou fazendo parte do nosso design. Agora eu vou passar para a Maria. Agora entrando na parte da gamificação, quase no final do livro, o leitor ele vai encontrar um QR Code que, ao escanear, ele vai ser direcionado para essa tela de início. Ele pode responder os questionários e ter a chance de ganhar um presente muito incrível no final e será entregue na sua casa. Quando ele clicar no botão de responder questionário, ele será direcionado para essa tela, onde vai conter cerca de 13 perguntas. Elas vão testar o seu conhecimento do livro e as respostas, de acordo com as respostas, ele pode garantir o seu presente no final. Vai ter esses diferentes modais que são de acordo com o nível de acertos que o leitor vai ter. Nessa, se o leitor acertar de cerca de 0 até 5 perguntas, vai aparecer esse modal e vai informar que não foi dessa vez e que ele vai ter que refazer novamente o questionário e vai incentivá-lo a ler o livro novamente. Aí ele vai apertar o botão question novamente. O segundo modal vai ser quando o leitor acertar em 6 até 10 perguntas, vai aparecer esse que ele informar que ele quase chegou e que faltava só um pouquinho, mas vai destacar que ele chegou bem perto. O terceiro modal
vai parabenizar ele, que ele atingiu a pontuação máxima, que ele pode ter acertado entre 11 perguntas e 13. E logo em seguida, quando ele apertar o botão de preencher o formulário, ele vai ser direcionado para a tela, onde ele vai ter que preencher os dados, nome completo, RG, CPF e endereço, entre outras informações que serão pedidas. E ele vai finalizar. Ele pode também acompanhar o presente normalmente. Beleza? Falando do plano de divulgação, nós vamos lançar o nosso site dia 1 de janeiro de 2025 e o Instagram. E para atrair leads, a gente vai ficar impulsionando as vendas, pagando Google ADS, Instagram ADS, para poder vir pessoas comprarem os nossos livros através desses leads, através desses impulsionamentos. E vamos ficar divulgando sobre o livro, fazendo postagens nos stories e tudo mais. A precificação, para resumir tudo isso, o total de um livro ficou R$ 778,30, mas dando um descontão, a gente deixa uma unidade por R$ 300, um jogo de PlayStation, Xbox, nesse livro, nesse preço. 100 unidades, R$ 30 mil, 1.000 unidades, R$ 300 mil para fazer. Para fechar com chave de ouro, uma lição de moral. O design, meus amigos, ele pode mudar a vida das pessoas. Tanto aquela pessoa que o design pode ajudar as pessoas, tanto aquela pessoa que chega estressada do trabalho e quer ver um meme no celular, quanto aquela pessoa que está em depressão para se matar, ela pode ver, por exemplo, uma postagem, pegar uma embalagem, se lembrar do passado dela e conseguir levantar a pessoa. Se Deus nos moldou do barro lá no primeiro dia, Ele pode nos dar sabedoria para a gente fazer tudo, embalagens, artes, tudo que a gente quiser. E foi dessa mesma forma que Ele nos deu força para unir nosso grupo. Estávamos em 4 pessoas, sozinhos na sala, Deus nos uniu, colocamos nossas mãos na massa e chegamos nesse propósito que é hoje o TCC. Quero deixar uma palavra para vocês, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes você olha para um trabalho de uma pessoa, de um grupo de 10 pessoas e fala, pô, caraca, ele fez TCC sozinho, fez TCC com 10 pessoas, nossa, que arte linda, nunca vou chegar. Negativo, nunca duvide de você, dentro de você, nunca duvide. Porque tudo que está ao seu redor, tudo que você chama de vida, não foi feito por pessoas que são menos inteligentes do que você. Obrigado a todos. Bom, essa foi a agência Fênix, parabéns, grupo. Akira, vamos começar contigo. Boa noite, grupo. Parabéns pelo projeto. Bom, eu vou começar pela parte que eu achei mais legal. Eu achei legal essa proposta de vocês trazerem o baú. Está muito bem feito. Não sei se ele, quanto do baú foi feito manualmente, né? Mas eu achei que está bem acabado, está bem bacana. Eu focaria um pouco mais no acabamento na parte interna. Eu achei que o verso do livro está um pouco grosseiro, o acabamento, um pouco, dá para sentir assim, o recorte do verso e tal. Acho que dava para tá bem bacana. Eu focaria um pouco mais no acabamento na parte interna. Eu achei que o verso do livro está um pouco grosseiro, o acabamento, um pouco, dá para sentir assim, o recorte do verso e tal. Acho que dava para dar uma refinadinha um pouco melhor. Eu repensaria na aplicação da marca no baú, né? Assim, porque você, na verdade, falando da marca de maneira geral, vocês acabaram tendo uma marca que ela é pouco flexível. É uma marca que ela fica restrita em usar o colorido, né? Tipo, aquele tomzinho de amarelo. Tem que estar sempre com a presença da árvore e a parte escrita em cima. Então isso acaba fazendo com que a marca ela fique um pouco difícil de ser reproduzida em outros suportes. Então, por exemplo, no baú, eu faria um adesivo de recorte ou às vezes até um adesivo seco com pirogravura, alguma coisa do tipo. Né? E ele ficaria legal que ficaria tipo, na madeira mesmo. Né? Porém, como a marca de vocês precisa ter essa coloração amarela por preto, esse degradezinho, é algo que não dá para fazer em pirogravura, por exemplo. Um hot stamp ou alguma outra coisa. Eu reveria um pouquinho também o A, perdão, inclusive eu falei errado agora. Porque o A do bem trans, quando eu bati o olho quando estava lá, antes de vocês começarem a apresentar, eu tinha entendido que era bem 3.
né? Então eu achei que a leitura do ato é um pouco confusa, talvez com a seleção da tipografia, era questão de fechar talvez o visual, de dar um trabalho manual para ficar um pouquinho mais legível. O livro está legal, eu acho que o livro está bem bonito, eu repensaria só um pouquinho com relação às ilustrações, tem algumas que estão tipo, muito detalhadas, tem umas que parecem tipo rascunho, né? Tipo, parece que foi feita a lápis e tal. Então eu acho que é legal tentar manter uma consistência na linguagem das ilustrações, onde eu consigo ver as ilustrações e falar que elas pertencem ao mesmo universo, vamos falar assim, né? Eu achei a diagramação um pouquinho apertada, lembra até um pouquinho a versão pocket de alguns livros, sabe? Quando o livro é um pouquinho reduzido, mas eu trabalhei com uma diagramação que eu achei que tem uma margem um pouquinho maior, uma entrelinha talvez um pouco maior também, para ficar um pouco mais confortável de ler. Demais, acho que é isso, o conceito do geral do projeto eu achei bacana. E é isso, parabéns. Boa noite, Fênix Arts, tudo bem? Como é que vocês estão? Parabéns pelo projeto. A escolha dos atributos, né, de suspense, terror, lenda urbana, sempre tem muito ibope, né, com um público mais jovem, jovens adultos. E a proposta é bem interessante, né? Assim como ficção e sobrevivência. Acho que é uma escolha adequada. A imagem da árvore presente no logo remete